Bom, nessa aula eu vou falar sobre trigger, especificamente trigger no MySQL. Então vou explicar primeiro o que é o conceito de trigger e depois apresentar alguns exemplos para a gente poder entender melhor isso aí. Então, a trigger ele é um tipo especial de procedimento, store procedure. Ou seja, eu vou criar, ele vai ficar armazenado no servidor, eu vou escrever um trecho de código associado a ele, só que diferentemente do procedimento, ao invés de chamar um trigger, ele vai ser disparado automaticamente. Ele é associado a um evento de modificação nos dados de uma determinada tabela, ou seja, os eventos insert, update e delete. Então, quando um desses eventos ocorre em uma determinada tabela, se existir um trigger programado para esse evento, esse trigger vai ser disparado, ou seja, o código associado a ele vai ser executado. Então, aí dessa forma, a gente pode imaginar em 1000 aplicações em que eu quero que alguma ação seja disparada automaticamente quando executar algum evento, insert, update e delete em uma tabela. Então, por exemplo, tem vários usos aí de triggers comuns. Então, eu enumerei aqui 4 deles. Manter regras de integridade, além de uma simples integridade referencial. Ou seja, aquelas regras que eu não consigo manter simplesmente com o uso de chaves e restrições disponíveis no SQL, eu posso criar um trigger para garantir que aquela integridade seja executada. Por exemplo, no nosso caso, do nosso exemplo que a gente vem seguindo, um funcionário pertence a um departamento e um funcionário gerencia um departamento. Mas só com as regras de integridade eu não consigo garantir, por exemplo, que o gerente de um departamento pertence àquele departamento. Então, se eu quiser garantir uma regra dessa, eu posso implementar isso através de trigger. Então, por exemplo, toda vez que alguém inserir ou alterar o ID de um gerente na tabela de departamento, o código do trigger iria verificar se aquele funcionário pertence àquele departamento. Se não pertencer, ele cancelaria o evento. Então, eu posso programar isso através de trigger. Então, de uma forma geral, eu posso implementar regras de negócio complexas no banco de dados, ou seja, qualquer regra de negócio na minha aplicação, eu poderia implementar a nível de servidor rodando em triggers. Bom, eu posso também aplicar regras de segurança. Por exemplo, bem simples, eu só posso acessar o banco de dados em horário comercial. Então, eu poderia criar um trigger que impede acessos fora do horário comercial. Manter regras de registro de auditoria. Nós vamos ver um exemplo aqui, que toda vez que alguém altera o salário de um funcionário, eu vou gerar um registro com os detalhes dessa alteração em uma tabela de auditoria que vai poder então ser consultada depois. Então, ou seja, existem várias aplicações aí para trigger. Então é um conceito bastante interessante que vale a pena entender em detalhes. Muito útil aí em banco de dados. Então, como eu disse, a principal diferença entre um trigger e store procedure é que o trigger é chamado automaticamente quando o evento de modificação dos dados ocorre na tabela, enquanto que o store procedure ele precisa ser chamado explicitamente. Bom, então o trigger eu tenho que definir o evento e também o sincronismo. O evento, então, seria a operação de manipulação dos dados que causa o disparo do trigger. Então, são os 3 valores possíveis, são insert, update e delete. E o sincronismo, ele vai definir o momento de disparo em relação ao evento. Ou seja, eu tenho 2 opções aqui. Ou a ação vai ser executada antes do evento ou depois do evento. Então, no código do trigger, eu vou ter um trigger before, que a ação é executada antes do evento, ou after, que a ação é executada depois do evento. Ou seja, o código vai ser executado, por exemplo, antes de fazer o insert ou depois que o insert é feito. Então, essa combinação de sincronismo e evento, ela permite eu criar 6 tipos diferentes de trigger associados a uma mesma tabela. Isso no MySQL. Em outros HBDs eu posso ter outras opções ainda. Então, no caso aqui, eu posso criar um trigger que ocorre before insert, before update, after update, before delete e after delete. Bom, para criar um trigger
no MySQL eu tenho o comando create trigger. Então ele é create trigger, eu dou um nome para o trigger, aí eu defino o sincronismo e o evento. E aí depois vem a palavra on, o nome da tabela onde está associada, e for each row. Esse for each row indica que o trigger é disparado para cada linha afetada da tabela. Então, se eu faço um update, por exemplo, que afeta 200 linhas, então esse código seria executado para cada uma dessas 200 linhas. Esse código, então, vem dentro de um bloco begin-end, onde eu posso escrever comandos de programação, comandos SQL, da mesma forma que eu posso fazer com Store Procedures. Bom, depois, então, o trigger ele é criado, fica armazenado no servidor, assim como um Store Procedure, e vai ser disparado toda vez que acontecer o evento associado a ele, enquanto ele existir lá no servidor. A única forma de tirar ele de lá é dar um drop trigger. Então, da mesma forma que eu tenho um create trigger, eu tenho um drop trigger e o nome do trigger. Bom, além disso, se eu quiser, dentro do código do trigger, ter acesso aos valores que estão sendo afetados, alterados, inseridos, excluídos, por exemplo, eu tenho dois qualificadores chamados old e new. Então, o old e new, eles são usados para acessar os valores antigos e novos, ou seja, antigos é aqueles que já existem no banco de dados atualmente, antes do evento acontecer. E o new é o que vai ter no banco de dados depois que o evento acontecer. Então ele tem esses valores estão associados aí ao insert, update e delete, sendo que para o insert, o new então significa o valor que está sendo inserido. E o old para o insert não faz sentido, porque não tem um valor antes da inserção. Já no delete é o contrário. O old, então, se refere ao valor que está sendo excluído, e o new não se aplica. Já no update, aí eu consigo usar os dois. O old, então, significa o valor antes da alteração, e o new, o valor após a alteração. Então, nós vamos ver como usar isso aqui nos exemplos. Bom, nossos exemplos vão usar aquele banco de dados, o esquema empresa. Então, eu vou executar aqui para passar a usar esse esquema. Aí o primeiro exemplo, que é bastante interessante, é um exemplo de como criar um trigger de auditoria de salários. Ou seja, eu quero que toda vez que alguém fizer uma alteração no salário de um funcionário, eu quero que isso fique registrado numa tabela que eu vou criar aqui para manter a auditoria de alterações de salário. Então, primeiro eu vou criar essa tabela. Então, eu tenho aqui um create table auditoria salário, que vai ter os seguintes atributos. Vai ter aqui um ID, que é a chave primária, vai ter o ID do funcionário que está tendo o salário alterado, o nome dele, o salário anterior, ou seja, antes da alteração, o salário novo, depois da alteração, o usuário que está logado e fez essa alteração, e a data e a hora que ele fez essa alteração. Ou seja, eu vou registrar tudo aqui a respeito de alterações de salários. Então, eu vou criar essa tabela, como exemplo. E agora, então, eu vou criar um trigger para fazer registro de auditoria. Observe como que é o código desse trigger. Primeiro tem um exemplo aqui de drop trigger, se esse trigger existir, eu vou apagá-lo. Então, vem aqui o create trigger, que eu chamei de after funcionário update, que vai ocorrer after update on funcionário, ou seja, estou definindo aqui o evento e o sincronismo, ou seja, vai acontecer depois de um update na tabela funcionário. For each row, ou seja, para cada linha que for alterada, eu vou executar então esse código que está entre o begin e end. Esse código simplesmente tem aqui um if old.salário diferente de new.salário, then aí eu faço um insert. Ou seja, esse if serve para testar se o salário foi realmente alterado. Como o trigger está associado a um update na tabela funcionário, pode ser que o update esteja alterando, por exemplo, endereço, endereço ou alguma outra informação, e não exatamente o salário. Então, eu estou testando aqui se realmente o salário está sendo alterado. Então, aí eu vou usar os qualificadores old e new.
Então, dentro do trigger, eu estou testando se o salário antes do update é diferente do salário depois do update, ou seja, se o old.salário é diferente do new.salário. Se for diferente, é porque realmente eu alterei o salário. Caso contrário, eu não faria esse insert, porque eu não estaria alterando o salário. Então, se eu realmente estiver alterando o salário, eu vou fazer um insert na tabela de auditoria. Aqui, ó. Insert into auditoria, aqueles dados que eu defini lá na tabela. E aí, como que eu pego esses dados? Ó, por exemplo, para pegar o ID func, eu uso new.idfunc. Vou estar pegando o ID após o insert. Então, mesmo se ele alterar o ID do funcionário, eu estaria pegando o ID novo. Mesma coisa com o nome, new.nomefunc. Agora o salário, eu quero pegar o salário anterior à alteração, eu uso old.salário. E pegar o salário depois da alteração, new.salário. Para obter o usuário que fez esse comando, que executou o comando, tem no MySQL uma função chamada user. User vai me retornar, então, o usuário que está logado e fez a execução do update. E para pegar a data e hora, eu uso também uma função do MySQL, que é o now, que pega a data e a hora corrente. Então, ou seja, ao executar esse comando, eu vou estar pegando o usuário e a data corrente, a data e hora corrente da execução. Então, com isso, eu vou então gerar o auditoria de salário toda vez que eu fizer um update aqui no salário. Vamos criar o funcionário, vamos criar o trigger. Criei. Vamos observar aqui do lado esquerdo, o trigger está associado a tabelas. Então, aqui no esquema aqui do MySQL, do Workbench, ele mostra aqui dentro do table. Se eu vier aqui, então eu criei uma tabela, um trigger associado ao funcionário. Então, se eu abrir essa aba aqui do funcionário, ele me mostra aqui as colunas, índice, etc. Aí aparece aqui trigger. Então, se eu abrir o trigger, ele vai me mostrar esse trigger que eu acabei de criar aqui. Ó. Então, after funcionário. Update, que é o trigger que eu acabei de criar. Assim eu consigo ver quais os triggers que eu tenho associados a cada tabela. Bom, então criamos o trigger. Como que eu testo, como que eu verifico se esse trigger está realmente funcionando? Primeiro eu vou fazer um select aqui na tabela funcionário para mostrar o salário de cada funcionário. Então vamos abrir aqui expandir um pouquinho aqui. Então eu estou vendo aqui o salário de cada funcionário. Observe, por exemplo, que o salário do funcionário 1, que é o João, está R$500. Então, agora eu vou fazer um update no salário do funcionário 1, colocando um valor de 1.700 para esse salário. Ou seja, se eu vou executar um update, se existe um trigger associado ao evento de update, então esse trigger vai ser disparado junto aqui com a execução do update. Ou seja, é como se fosse uma transação envolvendo o update mais o código do trigger. Isso vai ser executado com um commit automático ali, ou não, né, dependendo da configuração. Ou seja, eu vou fazer a execução ou eu vou cancelar a execução caso eu gere algum erro dentro do trigger. Então, nesse exemplo aqui, eu vou rodar o update, alterei o salário do funcionário, e agora eu vou fazer um select para ver o resultado. Então, quando eu fiz o update aqui, o que aconteceu? Ele veio aqui, encontrou um trigger associado ao update, que vai ocorrer depois do update, ou seja, como se eu estivesse fazendo o update e executando o código do trigger. Aí, como eu alterei o salário, ele vai gerar um registro, vai inserir um registro aqui na tabela de auditoria. Observe que independente se o trigger é de after ou before, mesmo assim eu tenho acesso ao old e ao new, ou seja, o que tinha antes e o que tem depois, independente se é after ou before. Bom, vamos fazer um select na tabela de salário, de funcionário. Nós vamos ver aqui que o salário do funcionário 1, que é o João, foi para 1.700. E agora, se a gente fizer um select na tabela de auditoria, aí nós vamos ver uma linha foi inserida nessa tabela aqui, ó. IDfunc 1, João Silva, salário anterior 500, salário novo 1.700, usuário que fez isso foi o root, no localhost, e a data é a hora, está aqui, ó, 2017, 12, 11,
10,49,21. Então, isso é super interessante porque eu registro isso nessa tabela, independente de onde eu fiz esse comando. Então, nos meus exemplos, eu estou fazendo isso dentro do Workbench. Mas imagina que esse update fosse executado por uma aplicação feita lá em Java, PHP, por exemplo. Da mesma forma, esse código seria executado aqui no trigger e dispararia esse registro de auditoria. Então, isso é um outro fator interessante do trigger. Por exemplo, se eu quisesse programar isso na minha aplicação, ao invés de trigger, eu conseguiria fazer uma regra lá, um código lá em Java, por exemplo, para garantir que eu estaria registrando, fazer um registro de auditoria. Só que aí, se o usuário acessa o banco de dados via sua aplicação, ele vai fazer o registro de auditoria. Agora, se ele vier aqui direto no Workbench e fizer um update, sem o trigger, eu não estaria garantindo esse registro de auditoria. Agora, com o trigger, independentemente de onde ele acessa o banco de dados, ou seja, se for via uma linguagem de programação, se for uma ferramenta igual ao Workbench, eu sempre garanto que o trigger vai ser disparado. Essa é uma grande vantagem de uso de triggers para esse tipo de coisa. Além disso, para garantir que esse esquema realmente funcione, essa tabela de auditoria, eu teria que criar um esquema de permissão de acesso que permitiria, por exemplo, usuários em geral aí, que têm acesso ao salário, possa fazer insert nessa tabela, mas eu criaria um esquema de permissão para não permitir que ele possa fazer update e delete nessa tabela. E às vezes nem select. Então só, por exemplo, o gerente da empresa lá que faz controle de auditoria é que teria acesso a fazer um select nessa tabela, mas ele mesmo também não poderia nem fazer update, insert e delete, porque senão você gera o registro de auditoria e vai lá e apaga ele. Então, associado a isso a um esquema de permissões de acesso, você consegue garantir esse esquema. Então, é bem interessante o uso de triggers para esse tipo de coisa. Bom, continuando aqui os exemplos, agora eu vou fazer um update aqui no funcionário. Vou mudar o salário do funcionário 1 para 1.700, só que ele já é 1.700. Então é só para mostrar aquele caso, aquele if que eu coloquei lá, que se eu não fizer alteração de salário, ele realmente não vai afetar em nada aqui. Então, por exemplo, aqui continua 1.700, e se eu fizer um select na auditoria, continua só aquela linha que estava lá. Por outro lado, se eu fizer um update que afeta várias linhas, por exemplo, update funcionário, set salário igual salário vezes 1.10, ou seja, dá 10% de aumento aqui de reajuste para todos os funcionários, isso vai afetar todos os funcionários que estão na minha tabela. Então a gente vai ver que isso vai gerar uma linha de auditoria para cada salário afetado, para cada funcionário. Então por isso que ele é aquele esquema for each row. Então vou executar o update, ok, vou fazer um select aqui no funcionário. Aí vocês vão ver que os salários já tiveram aqui reajuste de 10%, por exemplo, o João aqui já foi para 1.870, era 1.700. E agora, se eu fizer um select aqui na tabela de auditoria, nós vamos ver que uma linha para cada funcionário. O João, de novo, ó, 2 vezes o salário alterado. Então, agora foi de 1.700 para 1.870. O Frank foi de 1.000 para 1.100 e assim por diante. Todos com data e horário aqui e usuário que fez a alteração. Então, é um esquema bem interessante aqui de controle de auditoria. Ok? Bom, vamos ver mais alguns exemplos. Então, agora eu vou criar um trigger que controla o salário dos funcionários novos, considerando que eles não podem começar ganhando mais de R$2.000. Então, só um exemplo aqui para mostrar como que eu cancelo um evento se alguma restrição aqui não for garantida no meu trigger. Então, eu vou criar um trigger que vai ocorrer aqui, before insert on funcionário, ou seja, antes de fazer um insert no funcionário, para cada linha, eu vou executar esse código. Então, para garantir que ninguém começa ganhando mais de 2.000, eu testo aqui, ó, if new.salário maior que 2.000, vou gerar um erro. Ou seja, se eu detectar um salário que é maior que 2.000 ao fazer um insert no funcionário, eu vou gerar um erro. Se eu gerar um erro, essa transação ela é cancelada, ou seja, o comando insert
não vai ser realmente efetuado, ele vai ser cancelado e tudo que eu fizer aqui dentro do trigger também. Para gerar um erro no MySQL, eu tenho esse comando aqui, ó, signal SQL state. Aí eu tenho um código, esse 45.000 é um código reservado aí para mensagens do usuário. E aí eu defino a mensagem, set message text, eu vou definir o texto da mensagem. E aí eu coloco um texto normalmente informativo aqui, ó. Então se deu um erro, eu vou informar o usuário por que deu erro. Então eu coloquei a mensagem assim, ó, salário não pode ultrapassar 2.000. Por favor, entre com o novo valor do salário. Então dessa forma eu cancelo e informo o usuário por quê. Então vou criar o trigger aqui de exemplo. Criado. Agora vamos fazer alguns testes aqui, ó. Select um funcionário. Para mostrar os funcionários que tem lá. E vou inserir um funcionário novo, funcionário 10. Então aqui a gente pode ver que eu tenho 8 funcionários, até o 8. Agora eu vou fazer um insert aqui, vou inserir um funcionário de código IDFUNC 10, que é o Oswaldo, e estou colocando um salário aqui de 3.000 para ele. Então, se o salário for 3.000, ele não vai deixar eu inserir. Então, vou executar. Observe aqui embaixo, ó, uma mensagem de erro. A gente verificar a mensagem aqui, está dizendo que está exatamente aquela mensagem que eu coloquei lá. Salário não pode ultrapassar 2.000, por favor, entre com um novo salário. Então aí, se a gente fizer um select, vocês vão ver que o funcionário não foi inserido, ou seja, deu uma mensagem de erro, o evento é cancelado. Então, fiz um select aqui, a gente vai ver, não tem lá o funcionário 10. Bom, agora eu vou tentar inserir de novo, corrigindo o salário dele. Então, eu vou fazer um insert aqui de novo no 10 e coloquei o salário dele igual a 1.000. Então, dessa vez ele tem que permitir. Então, executou lá sem nenhum erro. Vou fazer um select. E aí, vamos dizer aqui que o funcionário 10 foi inserido, o Oswaldo, com um salário de 1.000. Ok? Então, é assim que funciona o nosso trigger quando eu quero cancelar algum evento por alguma restrição de regras que eu criei no trigger. Vamos ver mais exemplos. Eu vou apagar esse trigger porque eu vou criar outro aqui com o mesmo nome, associado à mesma tabela aqui. Dessa vez eu quero fazer um exemplo assim, para mostrar que antes realmente de fazer um evento de insert, eu posso dentro do trigger fazer alguma validação, algum tipo de avaliação e inclusive trocar valores. Então eu criei uma regra que é assim, o trigger vai verificar se o caractere é informado para o atributo sexo da tabela funcionário, se ele está válido. Então, só que eu permito entrar tanto com a MF quanto com o valor 1 ou 2, sendo que se ele inserir 1, eu vou trocar isso para masculino. Se ele inserir 2, eu vou trocar para feminino. Então, uma regrinha aqui para a gente ver um exemplo. Então, estou criando um trigger que vai ocorrer before insert on funcionário, ou seja, antes de fazer o insert no funcionário, antes do insert ser realmente efetivado, eu vou fazer um teste aqui no sexo. Então, se new.sexo, ou seja, se o valor novo que eu estou inserindo lá, ou seja, o valor que está no insert, se ele for igual a 1, então eu vou trocar ele aqui a set new.sexo para m. Então, eu estou trocando o valor que está lá no insert. Então, se ele for 1, eu troco ele para m. Se não, se ele for 2, sexo igual a 2, eu troco ele para f. Então, set new sexo igual a f. Se não, aí eu vou verificar se ele realmente é m of f. Aí eu fiz assim, se new.sex not in mf, ou seja, se não for nem m nem f, aí eu vou gerar uma mensagem de erro e não deixar ele inserir, que aí é um caractere inválido. Se ele for m ou f, eu simplesmente não faço nada, eu insiro ele mesmo. Então, nesse caso, eu vou gerar uma mensagem de erro falando que o caractere é inválido para o atributo sexo, informe mf1, que é a mesma coisa que m, ou 2, que é a mesma coisa que f. Ok? Então, nós vamos criar um trigger com essa condição. Vou executar aqui. Foi criado. Agora vamos fazer uns testes aqui. Então, primeiro eu vou inserir aqui um funcionário 11, Manuel Silva, e coloquei o sexo igual a 1, caractere 1 aqui para o sexo.
Então, o que ele vai fazer? Nesse caso, ele vai pegar esse 1 dentro do trigger e vai trocar ele para M. Então, ele vai permitir inserir com o valor M. Então, vamos executar aqui. Deu OK. A gente fizer um select. Nós vamos ver, então, aqui, ó, que inseriu o funcionário 11, que é o Manuel, e o sexo M. Então, ele fez a troca lá no trigger e permitiu a inserção. Agora vamos inserir outro funcionário, que é o 12, que é o Joaquim Silva, e o sexo é igual a M. Então, se é igual a M, ele simplesmente vai manter. Então, foi inserido com sucesso. Outro exemplo aqui para a gente ver de uma vez. Vou inserir um outro funcionário, que é o 13, que é a Marina Silva, com sexo igual a F. Então, esse também ele vai permitir inserir sem nenhum problema. Então vamos testar aqui agora, ver o select. Então, inseri dois funcionários ali, ó, o Joaquim Silva e a Marina Silva, com MF. Então, foi inserido sem nenhum problema. Agora vamos fazer um que deu um erro. Vou inserir aqui o funcionário 14, a Josina Silva, e coloquei um valor 3 aqui para o sexo. Esse é um valor inválido. Então, ele não pode permitir eu inserir esse valor. E nem tem como trocar, porque não sabe que valor é esse. Então, observe que deu uma mensagem de erro aqui, caractere inválido para o atributo sexo. Informe MF 1 ou 2. Se a gente fizer um select na tabela funcionário, nós vamos ver que o funcionário 14 não foi inserido. Ok? Então, esse é um exemplo de como eu posso criar um trigger para validar valores aí, de inserção, update, delete. Então, é bem interessante esse uso do trigger. Bom, finalmente vamos ver um exemplo aqui que tem a seguinte condição. Imagina que eu vou estar inserindo um valor na tabela e eu quero testar alguma condição envolvendo essa própria tabela. Ou seja, a gente vai ver que dentro do trigger eu posso fazer selects e outros updates, insets, etc. Inclusive na própria tabela. Então, eu vou criar uma regra aqui, um trigger que é o seguinte: eu quero controlar o número de dependentes que cada funcionário pode ter. E nesse exemplo, nós vamos definir que o número máximo é 5 dependentes. Então, o funcionário só pode ter no máximo 5 dependentes. Se eu tentar inserir um sexto dependente, ele vai gerar um erro e não vai deixar esse dependente ser inserido. Então, vou criar aqui um trigger que vai ocorrer before insert on dependente. Ou seja, antes de inserir um dependente, eu quero fazer uma verificação para ver se ele já atingiu 5 dependentes. Então, para isso, eu vou criar um código aqui, onde eu declarei uma variável que vai guardar o número de dependentes, eu ver um deps. Eu vou fazer um select na tabela funcionário para contar o número de dependentes que tem o funcionário. Então, a condição para isso é que o id func lá da tabela dependente, o id func da tabela dependente é igual ao new.idfunc. Então, o new.idfunc é o id do funcionário que eu estou inserindo um dependente para ele. Então, quando eu faço insert no dependente, eu tenho que falar o id do funcionário, do qual esse dependente depende. Então, eu vou fazer um select na tabela dependente, pegando todos os dependentes desse mesmo funcionário. Então, eu vou pegar aqui new.idfunc igual ao idfunc, sendo que o idfunc, então, é a coluna da tabela dependente que está aqui no select, e o valor dele que eu estou verificando, eu vou pegar o valor que está sendo inserido, que é o new.idfunc. Então, eu estou fazendo um select para pegar os dependentes daquele funcionário. O resultado disso, então, estou contando aqui no count, o resultado disso eu vou atribuir a variável v num deps que eu declarei aqui em cima. Então, vou usar a cláusula into do select, select into v num deps. Então, o resultado do select vai ser colocado na variável num deps. E aí eu testo aqui, se o v num deps é igual a 5, ou seja, se ele já tem 5 funcionários, eu vou gerar um erro e não vou deixar esse novo insert ser inserido. Então, gera aqui o signal state, scale state, com a mensagem funcionário excede o número máximo de dependentes. Então, esse é um exemplo bem interessante para mostrar que eu posso fazer aqui um select, né, inclusive da própria tabela aqui no trigger. Então, posso acessar outras tabelas também. Então, eu vou
Vou executar aqui. Trigger foi criado, agora vamos fazer uns testes. Então aqui um select na tabela dependente. Então a tabela dependente, ele tem aqui o ID do dependente, o ID do funcionário do qual ele depende, os dados do dependente. Então observe que o ID func igual a 2, tem aqui 3 funcionários. Vou achar um pouco mais aqui. Ele tem 3 funcionários. O ID func igual a 2 já tem 3 funcionários. Quer dizer, no dependente do funcionário 2, esse funcionário já tem 3 dependentes. Então, o funcionário 2 tem 3 dependentes. Então, vamos inserir mais um aqui. Vou fazer um insert no dependente, inserindo aqui o dependente número 8, que não existe aqui, para o funcionário 2, que é a segunda coluna, que é o ID func. Então, eu vou inserir aqui um dependente funcionário 2. Deu OK. Então, aí ele foi para 4 dependentes. Vou fazer mais um aqui. Inserir o dependente 9 para esse mesmo funcionário 2. Aí deu OK. Então, ele foi para 5 dependentes. Vamos fazer um select aqui para a gente ver. Então, o funcionário 2, vamos subir um pouco mais aqui. A gente já tinha aqueles 3 primeiros ali. E agora, com essas 2 novas inserções, tem mais 2 funcionários aqui, o 8 e o 9, que também são dependentes do funcionário 2. Então, o funcionário 2 já tem 5 dependentes. Então, pela minha regra, eu não posso deixar inserir mais. Então, o que acontece se eu tentar inserir mais um aqui? Vou tentar inserir o funcionário, o dependente 10, também para o funcionário 2. Então, nesse momento, ele deve gerar um erro. Então, observe aqui, a mensagem de erro. O funcionário excede o número máximo de dependentes. Então, ele não deixou inserir mais um dependente para ele. Então, se a gente fizer um select, vocês vão ver que o dependente número 10 não foi inserido. Então, aqui, o dependente 10 não foi inserido, portanto, ele não deixou inserir mais de 5 dependentes para um mesmo funcionário. Ok? Então, essas são regras interessantes que eu mostrei através desses exemplos. Tem aqui um link para mais documentações aí sobre triggers. Então, isso aqui só uma aula feita a partir de alguns exemplos para mostrar o básico aí de trigger. Então, é um assunto bem interessante que vale a pena estudar um pouco mais de detalhes. Ok?